Falando um pouco agora sobre a fusão, nós vamos falar um pouco agora sobre o projeto de eleições 2010 e obviamente nós vamos falar sobre o que ocorreu na mídia e sobre essa incorporação, essa fusão que iam fazer, né? Então vamos assistir o nosso VT sobre o projeto das eleições e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Algumas semanas atrás, militantes do PPS ficaram chocados com as notícias sobre uma fusão entre o PPS e o PSDB. No entanto, tudo não passava de especulações de alguns integrantes do PPS liderados pelo deputado Nelson Proença. Coincidentemente ou não, após um curto período de tempo, o PPS anunciou participar de um bloco de oposição com democratas e tucanos, objetivando uma candidatura única, que orbita em torno do governador de São Paulo, José Serra. Bom, a gente acabou de assistir, vocês também acabaram de assistir o VT falando sobre as eleições, sobre a fusão. E qual é a complicação de tudo isso daí? O que você vê, Mário? Porque é complicado. O anúncio da fusão pegou todo mundo de surpresa. Por mais que tenha uma aproximação do PPS com o PSDB, mas quando isso foi para a mídia foi um choque, com certeza. Não que nós, né, estamos fazendo alguma coisa contra, mas foi um choque, não foi, Mário? De certa forma foi, de certa forma não. Quer dizer, por que não foi, para mim pelo menos, não foi um choque? Porque já havia uma aproximação muito grande nas últimas eleições do PPS com o PSDB, né? Agora, daí fazer uma fusão já é um pulo talvez muito grande para o partido. O grande problema de se você ter uma fusão do PPS com o PSDB é que eu vejo aí um choque de ideias, né? Você tem um PSDB, né, que vem com uma história, né, de duas campanhas à presidência. Teve duas presidências com o Fernando Henrique, né, e que implantou no Brasil o projeto neoliberal na década de 90. A partir desse projeto, esse projeto cresceu, foi para o mundo inteiro, o projeto da globalização, só que agora a gente vê uma crise do neoliberalismo. Então, o Brasil hoje necessita de um novo projeto, não um projeto neoliberal. Então, que demonstrou estar falido, né? Demonstrou estar falido, inclusive nos Estados Unidos, né? O Bush está saindo das eleições, quer dizer, perdeu as eleições nos Estados Unidos, né? O Obama venceu e o Obama certamente não vai adotar as mesmas medidas, né, que o Bush tomou. Então, assim, eu vejo assim, com restrições uma fusão entre o PPS e o PSDB. Acrescento aí que um novo projeto, né, eu não sei se faz parte do programa do PSDB. Né? Então, se o PPS pretende ter uma fusão com o PSDB, também precisa saber qual é o projeto do PSDB. Portanto, esse PSDB continua sendo neoliberal ou é um novo projeto? Eu acho que é muito importante o PPS debater isso com as bases do partido também. Isso é uma coisa que eu sei que o Luiz ficou muito bravo com essa história dessa fusão ou dessa... Eu acho que a grande questão é o seguinte, a comunicação interna no partido e a forma como o partido levou, é complicado falar o partido porque quem foram essas pessoas? A gente não sabe quem foi. Quem foi, de onde partiu essa história? Dizem que foi o deputado Nelson Proença, lá do Sul, né, em Porto Alegre, que criou essa história, mas não se sabe. Oficialmente pelo partido ninguém comentou nada. Todas as notícias que a gente tem sobre essa história da fusão foi pela mídia, foi pelos sites de internet de notícias, jornais, e tudo a princípio especulação. O máximo que a gente teve de resposta ou de posicionamento do partido foi o seguinte: não está na pauta. Muito em cima do muro, né? Não diz nem que sim nem que não. Diz que só não está na pauta. Quer dizer, no momento então não interessa. Não quer dizer que amanhã eu possa vir a interessar.
Então, Mas Luiz, sem querer te interromper, a gente tem essa notícia da fusão nos sites, em toda a mídia. E depois de 15, 20 dias o PPS anuncia um projeto, um bloco, um bloco de oposição ao governo. Com vistas a 2010 com candidatura exatamente, unificada entre PSDB, Democratas e PPS. Você acha que não foi? Eu sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas também pegou todo mundo, não que nós sejamos contra o bloco, é uma boa ideia se você for ver, mas da forma que foi feita, né? A verticalização da coisa. Exatamente. A questão é exatamente, o partido há um tempo atrás, agora não me lembro, talvez você me ajude nisso, fez um congresso e rompeu com o centralismo democrático. Né? O que diz que é radicalidade democrática. Só que para isso, a democracia tem um custo, tem um preço. Né? Você precisa debater com as pessoas, você precisa ter um consenso, construir um consenso. E isso não foi feito. Isso partiu, também não sei exatamente de quem, né? Mas seja lá do Congresso, dos deputados do partido lá em Brasília, que se reuniram com os outros deputados do Democrata, do PSDB, e chegaram num consenso que deveriam caminhar juntos. Bom, a princípio, como estratégia eleitoral, acho que é interessante, dependendo das circunstâncias que isso aconteça. Mas é algo que precisa ser discutido entre os filiados. Eu acho que não é uma a eleição é em 2010, a gente não tem aí pelo menos 1 ano e meio até lá, né? E então dá tempo ainda a se discutir e ver em quais circunstâncias vão se dar essa aliança. O PPS não pode simplesmente dar um cheque em branco e falar, olha, tá aqui, ó, faça o que quiser, nós temos nosso apoio, não importa o que incondicional, né? Não é, acho que as coisas não funcionam dessa maneira, né? E essa questão aqui da fusão, o que acontece? Não se sabe de onde veio essa história, a mídia divulgou como algo que ia acontecer, o partido não se posicionou de forma clara sobre o assunto, né? E é um pouco o que o Mário falou, o PPS tem uma história, o PPS vem do PCB, de 1922, até de antes disso, não sei, mas tem uma história no país de defender causas que não necessariamente vão contra o que o PSDB é ou representa ou o que pensa, mas que tem uma história e precisa ser respeitada essa história. O PSDB tem diferenças com o PPS, por isso são partidos diferentes. Tem a questão que o PPS é um partido pequeno, que cansa as novas leis de barreira, fica complicado sobreviver como partido. Porém, não se pode vender uma história como a do PPS e PCB assim, a esmo, sem um debate, sem realmente as pessoas estarem cientes que isso realmente vai ser importante. Eu, particularmente, eu prefiro morrer lutando do que viver de joelhos, né? Com certeza. Ou morrer de pé do que viver de joelhos. Seguindo um pouco isso que você estava falando, eu acho que tinha que se construir um acordo, uma parceria, para o PPS ter a chance, pelo menos, de fazer igual fez em São Paulo. Nós já fazíamos parte da Prefeitura de São Paulo com a subida à Casa Verde. E com o nosso secretário Dimas Ramalho, nosso deputado federal, na Secretaria de Serviço. Nós tivemos a oportunidade de lançar a Soninha, candidata a prefeito. Eu acho que nós podemos participar de um bloco de oposição, mas nós temos um candidato próprio. Sim. Porque senão nunca o PPS vai ter nomes, nós nunca vamos ter um quadro capacitado, habilitado para disputar a presidência. Nós vamos ter que importar um quadro pronto de algum outro lugar para estar disputando um cargo majoritário. Então acho que dá para participar de bloco, mas com alguma proposta dessa, que nem aqui em São Paulo nós lançamos a Soninha e no segundo turno nós apoiamos o prefeito Kassab, que nós já fazíamos parte. Então isso que falta um pouco de conversa. Vamos fazer parte desse bloco? Vamos, mas qual que é o nosso papel? É um contrato de adesão, nós aderimos e não falamos nada? Eu acho importante esse tipo de discussão. O que você não acha, Mário? Eu acho de extrema importância, é importante o partido investir no próprio partido. Né? Como o país não investe na educação, tomei outro exemplo, né? É importante que o partido invista no próprio partido, né? Para construir as suas próprias ideias e dar oportunidade para os jovens do partido, por exemplo, como é a JPS, né? De criar essa identidade com o partido e poder lançar mais para frente novos quadros. Entendi. Eu acho que... Bom, esse foi o nosso primeiro programa, Jovens em Debate. Quiser ajudar a gente,
entra no nosso site www.jps.org.br, que vão ter todas as notícias de São Paulo, do Brasil. Né? O Luiz quer deixar o endereço do blog para o pessoal estar acessando. www.jps-sp.blogspot.com. É isso. Tá ok. E o jornal Voz Mais Ativa, nós vamos colocar, com a reformulação do site, a gente vai deixar disponível no site também, vai ter a opção de você ler o jornal que é veiculado aqui em São Paulo. Deixar registrado a importância das pessoas opinarem, né? Sobre o jornal, dar novas ideias. Exatamente. Tanto no blog, no site. O pessoal que está aí assistindo, que às vezes a JPS, é jovem, gosta do PPS, mas não tem ainda, vamos fazer esse link, vamos se conversar, vamos ter esse tipo de ligação para a gente conseguir fazer o partido maior. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Obrigado a você por ter assistido.